Vamos ouvir o que disse o presidente durante um evento no Rio Grande do Sul. Você veja uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico! Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? É isso, agora Marcelo estava lembrando aqui que não é nem pelo Twitter, né? É pela rede dele, Trump, ou seja, ele é o dono da rede, ele é o dono da bola, ele é o dono das palavras, ele é o dono de tudo. E eu sempre acho bom precisar que o nome que ele escolheu para batizar a rede dele é Truth, né? Verdade, Truth Social. E aí sempre me lembro que, para fazer os paralelos, que Verdade também era o nome do jornal oficial do Partido Comunista Soviético, Pravda. Então, toda vez que você tem um meio de comunicação, no caso dos tempos atuais, uma rede social e que tem a palavra que quer ser chamada de verdade, pode desconfiar que vai ter pouca verdade ali, vai ter a versão de quem está mandando naquilo ali, né? Eu queria fazer você divulgar, vazar conversas entre dois chefes de Estado na rede social é deplorável. Agora, a fala do Lula também faz um contraponto entre se comunicar no Twitter e não olhar na cara do povo, que também não faz sentido. Quer dizer, você não precisa usar a rede social para vazar conversa entre chefes de Estado. Isso. Agora, se comunicar pela rede social também não é um desrespeito ao povo, né? É você estar no mundo novo, que a gente sabe que você o Lula comunica, tem dificuldade, nem celular ele tem. A rede social é uma ferramenta dos tempos de hoje. Você pode ver qualquer instituição dá as notícias oficiais sobre essa instituição. E que no Brasil é melhor usada pela direita do que pela esquerda. É uma resistência ao mundo digital que não é um desrespeito ao povo. A questão não é a rede social, é o conteúdo que ali e como você utiliza, você está desinformando, você está passando mentira. Esse meio de comunicação. Ana Flor, a gente tem o presidente Lula ainda se equilibrando aí nessa corda bamba entre criticar o presidente Trump e não também bater absolutamente de frente com ele. É uma situação em que a diplomacia ainda está encontrando aí um caminho, né? Pois é, Leilane, o Lula sempre é um quando está no palanque, nos eventos, discursando num evento, e é outro quando está ali negociando como presidente, quando fala via o próprio Itamaraty. Visivelmente, nessa ocasião, nessa fala, ele está num palanque. Então, ele está falando no tom eleitoral. E é isso que interessa, o que ele faz uma longa discussão sobre redes sociais, tem aí, como o Otávio lembrou, contida uma referência a um ataque até a redes sociais, quem se comunica mais por rede social, que é como a direita sabe se comunicar melhor do que a esquerda, mas que não é estar distante das pessoas. Por sinal, as redes sociais, inclusive, aproximaram muito autoridades com uma fala direta da população que consome rede social, que é muita gente no Brasil. Não é só classe média, classe alta. Muita gente usa rede social, até porque são variadas hoje. Então, o Lula tenta fazer essa crítica, mas ele escorrega ali, mais uma vez, em criticar Trump, que isso agrada a esquerda, né? Mas ele sabe que na hora de negociar com os Estados Unidos, ele tem que ser muito mais cuidadoso. Então, visivelmente, Lula, mais uma vez, faz esse ataque, essa crítica, num momento de campanha. Quando ele chega no Planalto, quando ele fala como presidente, quando ele vai para um evento internacional, ele precisa modular muito mais essa fala e deixar a crítica para lá. Pablo, queria te ouvir um pouquinho rapidamente, porque a gente vê o Trump focando muito externamente, né? Ameaçando, fazendo bullying, seja lá o que for. E tem alguns alvos preferenciais dentro dos Estados Unidos também. Mas a impressão que a gente tem é que ele quer espetar boa parte do mundo, né? Tem uma dimensão de extrair benefício interno na política doméstica para isso. Mas
Para além disso, né, porque essas ações exteriores, em geral, geram coesão social, isso pode fortalecer, acho que o Marcelo chamou a atenção para essa hipótese, eu acho que tem um outro elemento aí que me chamou muita atenção nas entrevistas do Trump, é que ele, em geral, associa essas ações no exterior, de ameaça militar, de ameaça de intervenção militar ou de aquisição territorial, com as ações que ele está fazendo nos estados, mandando as tropas federais para os estados. Eu já vi pelo menos 2 ou 3 oportunidades o Trump ligando uma coisa a outra, ou emendando na cadeia de raciocínio dele uma coisa a outra. Então eu sinto que ele pensa, do ponto de vista conceitual, ele acha que o que ele está fazendo com o mundo externo, com a Groenlândia, com a Venezuela, eventualmente com um pedaço do México, é a mesma coisa que ele está fazendo em Minneapolis, nos estados republicanos, onde ele está mandando tropas federais, seja em defesa, né, para garantir supostamente a ordem pública ou para perseguir imigrantes, né? Então é a mesma concepção de atuação militar para intimidar um adversário mais pobre, mais fraco. Eu queria ouvir a Flávia um pouquinho sobre essa última fala do Lula no evento do Rio Grande do Sul. É isso que a Ana disse, né? A gente tem ali o Lula que está num evento fechado, enfim, direcionado para um público determinado, e a gente tem o ministro Mauro Vieira ali tentando organizar essa situação toda. O Lula tem, desde o episódio da ameaça do tarifaço, né, ele tem equilibrado a postura cautelosa, porém firme, do Itamaraty com algumas liberalidades de comício, de palanque. Então, naquele primeiro momento, inclusive antes do primeiro encontro com o Trump lá na Assembleia Geral da ONU, a gente via um Lula muito mais enfático, mencionando diretamente o nome de Trump, os Estados Unidos, fazendo um discurso de palanque pela soberania, o que rendeu a ele bons dividendos do ponto de vista de imagem e aprovação. O Itamaraty sempre agiu. E aí eu adicionaria não só o Itamaraty, Mauro Vieira, mas Geraldo Alckmin, que ganhou a atribuição de negociação, de diálogo com o empresariado, e o próprio Haddad, seguindo uma linha mais pragmática e técnica, de buscar diálogo com autoridades americanas, de buscar diálogo com o empresariado brasileiro, né, na direção de reunir argumentos e tentar sensibilizar, inclusive, seus clientes ou fornecedores nos Estados Unidos na direção de resolver o tarifaço. Lula mudou um tanto de postura a partir daquele encontro e da aproximação dele com Trump. Nota, Leilane, que nos discursos públicos, nas notas enviadas, nos comunicados, ele evita citar Trump, Estados Unidos, dá nome. Mas em palanque ele continua fazendo isso, mencionando as conversas, tratando de uma forma até jocosa politicamente a reaproximação que fez. Nesse episódio da Venezuela, o governo brasileiro tem sido muito cuidadoso em condenar a invasão, defender a soberania, chamar a tradição de paz da região, dialogar com outros chefes de Estado. Esse é um ponto muito importante, né? O Lula tem procurado, tem sido procurado e tem procurado líderes, Gustavo Petro, Cláudia Sheinbaum, o primeiro-ministro canadense, o primeiro-ministro de Portugal, o presidente do governo espanhol, teve nota com o Uruguai, com o Chile. Com a própria presidente interina da Venezuela. Com essa relação, Nancy. Então, tentando sedimentar esse papel de liderança do Brasil no continente, de referência, né? Liderança é menos agora, de referência na região, publicou artigos em jornais europeus e no New York Times ontem a gente no falou fim de disso. semana, né? Agora, tem um momento que vai exigir
muita estratégia, que é esse do Conselho de Paz. Quer dizer, do ponto de vista do discurso, de se apresentar como mediador, né, na questão de Gaza, é um papel que o Brasil reivindicava. Porém, o mesmo Brasil subscreveu a ação da África do Sul, acusando Netanyahu de genocídio contra o povo palestino. Porém, é Donald Trump, em alguma medida, esvaziando a ONU. Isso. Embora esse acordo de paz tenha sido aprovado pelo Conselho de Segurança, lá em novembro, com Rússia e China se abstendo da votação, o que Trump está fazendo é bypassar, né, a organização multilateral que o Brasil sempre defendeu. E, além de tudo, ainda tem essa possibilidade de um aporte de $1 bilhão. Não, fora o fato de que é dinheiro, né? Que é dinheiro que a Argentina também não tem. Não sei como o Milei vai entrar com esse negócio. O Conselho não tem uma única voz palestina. E a gente sabe que o Brasil... O Conselho de Trump. Isso. E se o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem muitos defeitos, precisa ser reformado, não representa o mundo de hoje e tudo mais, mas tem 5 integrantes permanentes, o Conselho do Trump agora só obedece a um só, que é ele. Ele tem poder e não tem de nem veto. mandato. O mandato do presidente desse Conselho da Paz, do Trump, é dele mesmo e ele decide quando vai acabar. Não tem nada a ver com o mandato dele como presidente dos Estados Unidos, onde é que vai estar. Gente, então isso não é multilateralismo, né? É quase engraçado. Isso é, de novo, esse arrobo tragicomédia de mesmo. síndico do mundo, né? Era engraçado.